aí, meus queridos alunos do Tô de Casa no Enem, meu nome é Leonardo Henrique, eu sou professor mestre em filosofia e hoje nós vamos resolver e filosofar sobre questões relacionadas ao Enem de 2019, questões bastante fresquinhas, e hoje eu vou falar de um dos maiores nomes da filosofia, um dos caras que é considerado o pai da modernidade, o nosso grande filósofo René Descartes. Então, a pergunta que nós vamos trabalhar vai ser sobre esse filósofo. É um filósofo francês, considerado um grande iluminista, né? E também ele é considerado o pai da modernidade. Então, automaticamente, quando eu falo de René Descartes, eu estou falando sobre o pensamento moderno, sobre esse período tão conhecido como modernidade. Né? Então, primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: eu dou muita aula no ensino médio e no ensino fundamental. E existe uma questão assim bastante interessante que eu consegui notar. Alguns alunos falam: professor, nós estamos vivendo na modernidade, nós estamos vivendo no mundo moderno. Mas o mundo moderno já passou, meus queridos. Foi um período da história. Então nós não estamos na modernidade, nós não estamos no mundo moderno, nós estamos no mundo contemporâneo. O mundo moderno já passou e hoje nós vamos trabalhar mais um pouco sobre isso e vamos ver então o que é esse período histórico conhecido como modernidade e falar sobre esse grande filósofo, olha a cara dele aí, René Descartes. E tem uma frase muito famosa que é penso, logo existo, que agora eu vou falar. Então vamos fazer a contextualização. Primeiro vamos entender o que é essa tal modernidade. Beleza. A modernidade na filosofia, e não só na filosofia, mas na história, ela é voltada pelo pensamento humano ter encontrado bases na racionalidade humana. Então nós vamos ter aí a criação de várias ciências, nós vamos ter um método racional, e os pensadores desse período vão ser bastante racionalistas ou empiristas, mas tudo baseado na razão humana. Então vamos lá. A primeira questão da modernidade, é um dos marcos, é o que nós chamamos da descoberta ou descobrimento do novo mundo, das Américas. A América do Sul, a América do Norte, Central, né? No caso, nós somos o novo mundo, nós estamos aqui no Brasil. O descobrimento do novo mundo, que também é conhecido como as grandes navegações, é o marco inaugural da modernidade, tá? Então, também vai marcar esse período, porque muitas pessoas vão morar no novo mundo, vão estar saindo do velho mundo, que é a Europa, e vão estar saindo de lá e vindo para o novo mundo. Nós vamos ter também a Revolução Comercial Burguesa, que também está junto aí com o novo mundo, com o descobrimento do novo mundo, porque são eles que fazem as grandes navegações, né? Então nós vamos ter aí essa Revolução Comercial e os burgueses como uma nova classe, uma classe que vai fazer história. Na sociologia tem até a ética protestante e o espírito do capitalismo, que fala que os burgueses vão se tornar protestantes, a maioria da burguesia, porque nós vamos ter a reforma protestante, que é outro marco da modernidade também ali, essa separação, essa nova religião, que é pautada em questões que vão ajudar muito ao capitalismo. O Max Weber escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então nós vamos ter também o desenvolvimento de grandes ciências como a física e a astronomia. Então as ciências nesse período da modernidade vão alcançar o seu auge. Nós vamos ter Newton, vamos ter Lavoisier descobrindo o oxigênio, e por aí vai. A astronomia também, desde Copérnico, né? Nós temos o Copérnico, temos o Galileu Galilei, que vão, como se diz, aprimorar a luneta, chegar até o telescópio e tudo mais, e vamos ter a descoberta, então, do heliocentrismo já na modernidade, essa ideia e essa teoria que tira a teoria que é geocêntrica, que a Terra é o centro do universo. E é conhecido também como a Grande Revolução, a Revolução Copernicana, que é o heliocentrismo, né? A Terra gira em torno do Sol. Então, todas essas ideias vão estar efervescendo na modernidade, e nós vamos ter a questão iluminista,
a Revolução Francesa, que não está no slide, mas também faz parte da modernidade, né? E todos esses ideais de igualdade, liberdade, fraternidade. Então nós vamos ter muitos filósofos da modernidade que vão ser protestantes e iluministas. Temos o Kant, e hoje nós vamos falar Kant, Hume, Thomas Hobbes, e por aí vai. É muito, tá? São muitos mesmo. A modernidade é um período que tem muitos autores, muitas coisas vão ser debatidas. É considerada a época em que o ser humano consegue andar pelas suas próprias pernas e alcançar sua maturidade intelectual. O que nós chamamos na filosofia de autonomia do pensamento humano. Os filósofos vão criticar muito a religião católica, a questão do teocentrismo, né, do poder da igreja, tanto é que nós vamos ter a reforma protestante e tudo mais. Então esse foi a contextualização para nós chegarmos ao pai disso. Segundo, muito um consenso, quase um consenso na área de humano, entre os pensadores, dizem que o René Descartes é considerado o pai da modernidade. Por quê? Porque o René Descartes vai escrever um livro chamado O Discurso do Método. Nesse livro, que tem muitas questões fortes nesse livro, tanto é que nesse livro tem a frase muito famosa que é penso, logo existo, que é cogito ergo sum, acho que é lá do grego ou do francês, que ele fala penso, logo existo. Nesse livro Discurso do Método, o Descartes tenta fazer o seguinte, ele tenta provar a existência de Deus através do pensamento racional. Olha que loucura. Então ele é um matemático também, o Descartes, tá? Apesar de ser filósofo, temos até o plano cartesiano e tudo mais. Ele era um matemático também, então você estuda ele na matemática também. E ele fez esse livro, o Discurso do Método, que inaugura as ciências modernas. É interessante falar isso aqui, porque não importa qual profissão que você faça, ou que você vá fazer na faculdade, aí que você está estudando aqui, que você vai passar, no final do seu curso você vai ter que fazer um TCC, trabalho de conclusão de curso. E tem que ter uma metodologia, um método para você trabalhar. Então, esse método foi criado. Aqui quem criou foi o Descartes. Tem que ser racional, você vai ter que escrever conforme as linhas da BNT, vai ter que fazer um sumário, vai ter que provar por que você está falando aquilo ali, através de um discurso racional. Então, o TCC é mais ou menos a mesma questão aqui do discurso do método. Você parte de um método, de uma metodologia, e isso vai inaugurar todas as ciências, medicina, enfermagem, todas têm metodologia. E por isso que o Discurso do Método é o livro também mais importante da história da humanidade, um dos mais importantes. Nós vimos na última aula em Maquiavel, O Príncipe, aqui está outro, o Discurso do Método. Nesse livro ele fala também que nós temos que ter a dúvida como método. Isso vai ser importantíssimo para a ciência. Um cientista nunca faz com que a sua tese chegue a 100%. Não pode isso. Ele tem que ter uma probabilidade de errar. É o que nós chamamos de dúvida metódica. A dúvida como método. Você não deve aceitar tudo assim, sem provas. E mesmo que tenha provas, pode existir uma exceção. Então você nunca vai ver uma teoria que é 100%. Sempre tem aquele 1%, 10% de refutabilidade. Senão não é ciência. Então é interessante isso. A ciência moderna é cética. O que é cética? É essa ideia da dúvida metódica. Pode nascer 300 mil patos brancos. Se nascer um patinho negro, a teoria tem que mudar, tem que ser repensada, tem que ser refeita. Isso é o que nós chamamos de dúvida metódica. É muito importante para a ciência isso. Todas as ciências têm essa ideia e continuam trabalhando através da dúvida metódica. E o Descartes também, ele é racionalista. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que tudo nós vem da nossa racionalidade, da racionalidade humana. A razão é o que dá todo o consentimento ali para que nós podemos agir e pensar e fazermos as nossas decisões. Então ele é classificado entre um filósofo racionalista na modernidade. Vale lembrar que na modernidade tem até uma briguinha entre os racionalistas e os empiristas. Não sei se vocês lembram.
Os racionalistas são aqueles que falam que tudo vem da razão humana, nosso conhecimento vem do nosso pensamento, né, da nossa racionalidade. Já os empiristas falam que nosso conhecimento vem das experiências, que você só sabe o que é um choque no dia que você levar um choque. Já os racionalistas dizem que você pode saber sim o que é um choque através do pensamento. Você não precisa enfiar o dedo na tomada para saber o que é um choque. Então foi uma briga entre racionalistas e empiristas muito forte no período da modernidade, que um filósofo chamado Immanuel Kant, alemão, vai tentar resolver esse problema, essa briga entre racionalistas e empiristas. Já vou logo falando, na filosofia e nas ciências humanas não é exato. Então, tanto os racionalistas como os empiristas têm razões em seus pensamentos, apesar de discordarem. Isso é muito forte dentro das ciências humanas, por isso que a gente não está aqui para julgar qual que é o certo. Você pode gostar mais dos racionalistas ou dos empiristas, mas isso não quer dizer que um ou outro esteja errado. Tanto é que o Kant vai unir os dois pensamentos no seu livro e tentar resolver o problema entre racionalistas e empiristas, que, repetindo, quer dizer que um acha que o conhecimento vem da razão e o outro da experiência. Então esse foi o grande René Descartes. Eu lembro da faculdade que os caras colocavam a foto do Descartes no lixo, assim, na lixeira. René Descartes, está aí a piadinha filosófica. Vamos lá então, vamos para a questão do Enem 2019, questão 67. Lembra que eu resolvi a questão 65, que era do Maquiavel? Hoje eu estou resolvendo a 67, eles andando aqui, Maquiavel e Descartes andando junto, fazendo uma festinha. Então vamos lá, o texto 1. O texto 1 é do próprio Descartes, é um texto de meditações, que é um livro que também fala sobre tudo que eu falei aqui. Considero apropriado tender-me algum tempo na contemplação desse Deus todo perfeito. Ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos. Considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. Ele está falando de Deus aqui, né? Vocês estão vendo? Perceba que ele está colocando outras questões também aqui. Perfeição e contemplar o perfeito, ponderar totalmente à vontade, a esses atributos. Ele está utilizando atributos, essas palavras são palavras voltadas para a racionalidade humana. Tá? Vamos lá. O segundo texto é o do Rachels, o problema da filosofia, problemas da filosofia, tá? Então vamos lá, vamos ver o texto 2. Qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá uma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade toda-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Então vocês viram que os dois estão falando de pensamento humano, estão falando de razão e de Deus. Eles estão tentando aqui, que nem eu falei para vocês já na racionalidade, vão ter muitos autores que tentam provar a existência de Deus através do pensamento filosófico, através da racionalidade. É um sonho para grandes pensadores. É interessante isso, porque muita gente fala, todo filósofo é ateu? Não. Descartes era cristão, o Rachels, o Kant, tem vários filósofos que são cristãos, Spinoza, e outros também são ateus. Então, durante a modernidade, esses dois caras estão falando aqui de Deus através, né, de uma nova forma. Por exemplo, quando ele fala que não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé, não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé, né? Ele está colocando aí como se fosse uma pergunta. Vamos ver então a pergunta. Os textos abordam o questionamento da construção da modernidade que defende um modelo. O que eu falei? Modelo é método, né? Esse modelo é baseado em quê? Então, meus queridos, vamos ler aqui a questão. Os textos abordam o questionamento da construção da modernidade que defende um modelo. Vamos lá. Letra A, centrado na razão humana. Letra B, baseado na explicação mitológica. Letra C, fundamentado na ordenação imanentista. Letra D, focado na legitimação contratualista. E letra E, configurado na percepção etnocêntrica.
Tá, vamos lá, vamos soar as cornetas. Qual é a resposta certa? Tá aí. Resposta certa tá muito fácil, meus queridos. Centrado na razão, mano. É até uma dica de estudo que eu venho falando para vocês nas nossas lives, nos nossos tiras dúvidas. Quando você tiver, porque são muitos autores, são muitos filósofos, mas você pode estudar pelos períodos. Toda a modernidade defende um modelo baseado na razão humana. Né? Aí começa a medicina, as ciências vão atingir seu auge e todo o modelo é baseado no pensamento racional. Né? Tem que ter uma explicação racional para aquilo, através da experiência eles tentam provar e a dúvida metódica. O Descartes inaugura essa forma com seu livro Discurso do Método. Então, é um modelo que vem até hoje, meus queridos. Igual eu falei para vocês, na faculdade você vai ter que fazer todos os seus trabalhos pautados na racionalidade humana. Então você tem um modelo do TCC, de um artigo, tem as regras da BNT e você não pode chegar ali, né, ficar viajando. Você tem que escrever tudo centrado na razão humana, provar porque aquilo, porque A é mais A, se tiver experiência. É a ciência, é o mundo acadêmico, né? Você tem que provar a sua tese. Até para provar a sua tese, o Descartes mesmo fala por causa da dúvida metódica, você não pode falar que o seu experimento é 100%, porque não existe ciência 100%. Religião é que é 100%. Ciência tem que ter refutabilidade. Toda teoria tem que ter ali 10, 15, 20% de refutabilidade, uma exceção. Dentro da ciência isso existe demais, todo mundo sabe que quando uma teoria ela dá certa para alguma coisa, geralmente vai ter uma exceção, aquela teoria não consegue responder, então é preciso outra. Necessariamente não quer dizer que a outra teoria esteja errada também, porque ela pode resolver alguns casos, ou pode não resolver outros casos. Na medicina, na psicologia, na engenharia, tudo é assim. Tá? Então, na física, tanto é que, por exemplo, um grande exemplo disso é a física quântica e a física newtoniana. Não quer dizer que uma esteja errada. As duas tentam resolver problemas muito diferentes e são bem diferentes. Tá? Mas elas são pautadas nisso, não existe um modelo 100%. Nós temos que estar ali sempre nos perguntando, é o ceticismo, é a dúvida metódica. Então, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula sobre Descartes e a modernidade. Lembrando que você tem muito mais coisas, muito mais conteúdos e temas da modernidade. Eu só quis falar e focar nessa pergunta. Descartes como pai da modernidade, esse grande pensador com esse livro O Discurso do Método, mais um para sua coleção de PDF e tudo mais. Leiam esse livro, ele é um pouco mais complicado, mas também é bem pequenininho e basicamente todo o nosso pensamento é cartesiano. Até hoje, muita gente também pensa de forma cartesiana através de um método racional. Beleza? Muito obrigado, meus queridos alunos do Tô de Casa no Enem. Meu nome é Leonardo Henrique. Foi um prazer dar aula para vocês. Abraços!